Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, eu sou Amanda de Oliveira e junto com João Custódio estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui para falar sobre as diversas áreas do direito, política, empreendedorismo, economia e saúde. E o papo de hoje é de segurança pública e o tema é pessoas desaparecidas. Segundo o jornal Folha de São Paulo, em média 183 pessoas desaparecem por dia no Brasil e 29% delas são jovens. Nosso convidado de hoje é o Major Gelson Guarda, secretário de Segurança Pública do município de Porto Alegre em exercício. Muito obrigado pela presença no papo de hoje. João, Amanda, é um prazer estar aqui novamente, participando e tentando contribuir um pouquinho para minimizar esse grande problema que afeta as famílias, que afeta as pessoas, que é o desaparecimento delas. Major, seja muito bem-vindo ao Papo Certo. E você de casa que já está nos assistindo, participe do nosso programa. Afinal de contas, esse tema ele é muito importante. Nosso WhatsApp aparece aí na tela, 3029 8080. Um rápido intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e não se esqueça que o Papo Certo também é transmitido pelo YouTube e Facebook e através dessas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Doutor Gelson, quando é que a gente pode considerar que uma pessoa está desaparecida? Uma pessoa ela é considerada desaparecida quando ela deixa de ser encontrada naquilo que ela faz costumeiramente, no dia a dia. Exemplo, ela vem da escola, vai para a escola em determinado horário, vem do trabalho, vai para o trabalho em determinado horário e a gente não encontra. Pergunta para o vizinho, pergunta para um amigo, pergunta para o parente, pergunta para pessoas e ela não é encontrada. A gente faz buscas e ela não é encontrada, aí a pessoa é considerada desaparecida. Quando ela não pode ser localizada em locais que ela costuma estar. Antigamente, Major, se falava que para ser considerada desaparecida seriam 48 horas. Isso não é mais relevante? Com relação a tempo, isso não é mais considerado. A pessoa, se ela não vem de determinado lugar, não precisa esperar 24 horas para fazer o registro, para, após, evidentemente, as buscas, procurar encontrá-la, não tem mais esse tempo, não. Ela pode ser feito na hora. Essa é uma dúvida bem importante, sim, que as pessoas às vezes ficam naquela, né? Já posso ir na polícia, não posso ir na polícia, porque fica aguardando esse tempo para ser... Não, João, não precisa mais. A preocupação com as pessoas e principalmente quando nós falamos em criança, adolescente, a gente não perde tempo, né? E isso era algo que acontecia em anos passados, mas agora não existe mais. No momento, vá à delegacia, registre, isso pode ser em qualquer momento. E, Major, registro feito
De que forma é que a polícia começa, então, as buscas? A polícia, ela tem, né, pessoas que tratam com criança, com adolescente, com desaparecidos, e aí começa a se fazer buscas. Como se faz essa busca? Através de pessoas indo a campo, de pessoas que verificam as características, de pessoas que vão e se conectam nessa rede toda de proteção às pessoas desaparecidas e a tentativa do reencontro delas no mais rápido tempo possível. Major, qual polícia procurar? É a Brigada Militar ou é a Polícia Civil que deve se procurar nesse primeiro momento? A primeira coisa que se deve fazer é o registro, né? E isso pode ser através, inclusive, das delegacias online. Fez o registro, já cai no sistema e já se procura. No momento do registro, a gente pede para levar dados, características e principalmente uma foto, né? Que ali com a foto já tem altura, tem característica, cutis, cabelo e já se sai a campo e quando cai na rede a divulgação dessas características já sai para todas as polícias, sim. Major, o senhor orientaria as pessoas a fazerem buscas por conta própria em hospitais ou UPAs? Se sim, por quê? Sim, certamente, tudo que vem, né, tudo que vem para ajudar é louvável. Por que ir à UPA? Por que ir a hospitais, DML? Porque a pessoa pode ter sofrido um acidente e ela pode estar num desses locais. Se DML, triste, mas tem casos, né? Se hospital, também triste, mas a gente, todo o registro do hospital, ele consta, e isso a gente é mais rápido o encontro da pessoa. A gente pode até achar que é bobagem o que os pais falam normalmente para os seus filhos, adolescentes, principalmente, né? Sai de casa, sempre leva um documento. Sai de casa, sempre leva um documento, uma identificação. Perfeito. Por quê? Porque se tiver ocorrido um acidente, se tiver onde se encontra um corpo, a identificação ela já é no momento, já é exata. Mas e das pessoas que desaparecem, qual o percentual de pessoas que são reencontradas? No país, nós tivemos, em torno, nós tivemos 183 mil desaparecidas, isso. 129 mil localizadas, isso, né? Desses 129 mil, 772 mil pessoas foram reencontradas. Eu até tenho aqui a percentagem, né? O adolescente de 12 a 17 anos são os que mais desaparecem. 12 a 17? De 12 a 17. Por quê? Daqui um pouco nós conversamos o porquê. E eles são 29,3%. 10% dos jovens são de 25 a 29. E 6,6% são pessoas com mais de 60 anos. As crianças também entram com um percentual de 3,1% dos desaparecidos. Não, olha, quando a gente está passeando com os filhos, uma vez a Valentina estava numa loja de apartamento grande, né? E fica aquele monte de araras, de roupas ali penduradas. Um dia a Valentina sentou num e comecei a procurar e não achava ela. O coração quase parou. Não, mas aconteceu exatamente assim comigo também, com a minha filha Rayana. Entrou, né? E aí tu fica, cadê a criança? Fecha as portas da loja. E até achar é um tempo interminável. Bate o favor. Eu também passei por essa, num aglomerado de pessoas que o meu filho estava do lado e ele levantou, conversando com um amigo um pouco. Cadê? Que coisa horrível, que sensação tenebrosa e tu parece que perde o chão. Sim. Né? E é mais
a gente tem que ter o cuidado. A pulseirinha ela é muito importante, principalmente para a criança, né, com identificação, enfim. Na época de veraneio na praia também sempre acontece as crianças. Sim. Certamente. Né? Os salva-vidas tem um apito, bate-palma, pessoal. Bate-palma. Isso já, a gente até já presenciou essa questão do começa os gritos de pessoas desaparecidas, começa a bater palma e é incrível. A gente encontra. A gente encontra a criança. Que bom, realmente. E, Major, quem faz o controle, então, dos desaparecidos do nosso país, do nosso estado? O Ministério da Justiça, né, e Segurança Pública, né, o governo federal, que faz todo o controle, é o responsável pela política de desaparecidos, né? Mas isso é uma pauta, o desaparecimento de pessoas é uma pauta muito complexa, ela é multidisciplinar. E isso entra vários órgãos. Nós temos o Ministério da Mulher, nós temos a Secretaria dos Direitos Humanos, Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, que inclusive quando tu precisar de assistência jurídica, a Defensoria Pública te dá essa assistência gratuita. Instituições de segurança pública como Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Brigada, Polícia Civil, que faz um serviço maravilhoso, né? O próprio DECA, que é especializado, né, em criança e adolescente, órgãos de perícia, e o Instituto Geral da Perícia está atuando muito com a questão do DNA, e aí que entra aquela pessoa que está no banco do IGP. Quando tu vai para registrar, se possível, tu colher o teu DNA e deixar e comparar com as pessoas que estão lá é muito importante, porque tem pessoas que estão no banco, tem genes que estão no banco, são 14 mil e poucos que estão ali para ser, que não tem, que são desaparecidos, pessoas que não foram encontradas. A pessoa que morreu e ninguém sabe, não é? O Rio Grande do Sul é um dos lugares que mais tem sucesso nessa área, justamente com o IGP, que faz um trabalho magnífico. Major, assim, tem muitos casos em que, infelizmente, o final não é feliz, né? Tivemos o caso aí de um mineiro que fez negócios aqui de venda de carros aqui na região do Vale dos Sinos, né? E, infelizmente, depois, após muitas buscas, foi encontrado. Agora tem uma pessoa desaparecida de Bom Jesus também, que está desaparecida. E quando se acha uma pessoa já sem vida, né? E consegue identificar quem faz essa baixa, né, do nome dos desaparecidos, a própria polícia já tira dessa lista de desaparecidos? O próprio artigo 8º da Lei 3.812, que trata sobre toda a questão do desaparecimento, né, da busca de pessoas desaparecidas, em seu parágrafo 4º fala: tem que haver, sim, a comunicação, e tem a pessoa especializada que trata no assunto, e é ela que vai retirar o nome da pessoa desaparecida, porque ela tem que ter a certeza de que aquela pessoa realmente faleceu. Quem é a pessoa que faleceu? Então, a questão do DNA, a pessoa desaparecida realmente é quem tu acha que é. Tu tem que ter a comprovação disso para retirar e não cometer erro algum. Então, isso é feito, assim, mediante a comunicação do aparecimento e os testes que os profissionais fazem para a comprovação daquela pessoa ser quem diz que é. Isso é importante porque tem gente que quer desaparecer, né? É importante essa validação bem fundamentada para poder dar essa baixa. Nós falávamos antes sobre a questão do índice dos jovens. Lembra daquele caso daquele menino, se não me engano era Marcelo, que desapareceu na praia de Mara? Ele tinha entre 12 e 17 anos e realmente nunca mais, né? Some e realmente não se consegue. Nós temos
até a gente estava conversando ali, a importância da inteligência artificial para esse tipo de coisa, né? Quantas crianças, quantos idosos, e nós todos vamos para o mesmo destino, que têm doenças tipo Alzheimer, que somem, que desaparecem. Nós tivemos um caso ali dentro da própria prefeitura, onde o pai de um amigo, ele sumiu lá em Montenegro. E ele veio aparecer aqui perto, ali embaixo da estrutura do Coelster, ali na frente da Câmara de Vereadores. Como é que ele veio? Ele sumiu de lá e apareceu cá. Ele passou por um ônibus, ele passou por uma rodoviária, ele passou circulou entre várias pessoas, e por que não? Nós temos que ter, e nós temos que ir ao encontro de ter câmeras de vídeo monitoramento em todos os lugares. Trens urbe, ônibus, com um reconhecimento facial, para quê? Para que a gente consiga monitorar esse tipo de pessoa. A minha mãe tem 93 anos e de vez em quando, ela é lúcida, se deixar até dirigir ela dá, mas tem um momento que ela apaga e ela não sabe. Até ela se achar leva um tempo e ela se perde. E o desaparecimento, também nós ali na Secretaria de Segurança Pública em Porto Alegre, a gente tem encontrado, tem tido muito sucesso com relação ao encontro de carros, de pessoas, pelas câmeras de vídeo monitoramento, que tu sai de casa e até tu retornar para casa, tu é monitorado pela placa do teu carro. Mas isso, a tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí, e nós temos que usar isso para o bem. E aí vamos lá à questão de crianças que saem da escola e não chegam em casa. Nós, trabalhadores da área de segurança pública, nós temos que ter condições de encontrar essas pessoas no menor prazo possível. Porque uma criança que desaparece, como foi... Nós tivemos vários casos, inclusive na Restinga, lá onde a criança saiu e foi aparecer na casa de uma outra pessoa. Se nós tivermos câmeras na frente dos colégios, e nós estamos colocando, né, câmeras... esse ano nós botamos mais de 12 câmeras na frente de escola, câmeras dessas de rua, com potencial, as DOME, que a gente chama. Então, nesse foco, é esse o trabalho que a polícia tem que perseguir, né? Diminuindo esses casos, principalmente com criança e jovens. Nós trouxemos os dados aqui que o maior grupo são dos jovens. Sim. Mas entre os 4 grupos, crianças, jovens, adultos e idosos, quais deles são os menos encontrados? São os jovens. São os que mais Desaparecem. somem, são os que mais desaparecem e são os que menos são encontrados. Por que, tu vai me perguntar, né? Claro. Porque nós nós passamos pelos 18, nós passamos pelaquela rebeldia que essa idade tem, e isso prejudica no encontro. O jovem, a questão, o que mais faz com que o jovem saia de casa? As brigas dentro da própria família. A briga entre pai, mãe. Aí, hoje, as famílias, geralmente, o pai e a mãe são separados, daí tem questão de o enteado, né, que não se dá muito com a madrasta, que acha que o padrasto... E tem brigas. Nós temos a questão do abuso dentro do próprio lar. Abusos dentro do próprio lar por padrastos, isso é comum. Aí nós entramos na questão da drogadição. A droga, ela corrói a família. E aí a pessoa sai de casa e não volta mais. Nós encontramos moradores de ruas jovens, e não é só em Porto Alegre, é no país inteiro,
Eles saem de casa bem cedo. E aí nós temos a questão do namorado, que ela sai para procurar o namorado. Nós temos a questão da internet, que são ludibriadas aí ao encontro de determinadas pessoas, e aí vem a questão de pegar principalmente as meninas para a questão do sexo. Nós temos, inclusive, né, desaparecimento por causa do transplante de órgãos. Exatamente. Né? Sim, exatamente. Existe. A gente acha que não ocorre. Ocorre, sim. Assim como também o tráfico de crianças. Crianças, eu estava vendo, inclusive, ontem, um vídeo onde os motociclistas, né, chegam 2 e passeiam assim, pegam uma criança e somem com a criança. Some. Isso aí tem, com as crianças também, a questão da adoção ilegal, levam para outros países, né, e por aí nós vamos. E isso vai conversa para mais um monte de programas. Isso aqui, a Lei 3.812, ela veio, e eu acho que ela, né, é ela que dá apoio a essa política ela fala sobre tudo. O que é, como é que é, quem se envolve, né? Mas nós vamos falar mais sobre isso. Gente, só chamar um intervalo rapidinho aqui, Major. Pessoal, fiquem aí que a gente já volta falando sobre segurança pública. Fiquem aí. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais e também te lembrar que o programa é transmitido nos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo. Bom, existe um prazo médio de aparecimento ou localização dessas pessoas desaparecidas? Não, João. Não existe, e a pessoa que é considerada desaparecida, ela não deixa de ser procurada. Todos os órgãos somente vão dar baixa quando essa pessoa for encontrada. Não existe prazo para dizer assim, olha, sumiu e não vai ser mais procurada. O desaparecimento, ele está em constante procura. Não existe de dizer que determinada pessoa desapareceu e que os órgãos não estão à procura dela. Então, a pessoa ficou 20 anos, Sempre vai estar constando no sistema, ela está sendo procurada. Não digo assim, a pessoa, vamos supor, vamos pedir uma certidão de óbito para a pessoa porque faz 20 anos que ela não aparece. Não tem, ela vai continuar desaparecida. Essa pessoa vai ter que ir no judiciário porque nós não temos um prazo de dizer assim, a pessoa parou de ser procurada. Por quê? Porque tu tem que ter, e por isso que tem pessoas especializadas que tanto do Ministério, tanto da União como dos Estados, a Polícia Civil, como eu digo, faz um excepcional trabalho, tem os cadastros para ser retirado dali, tem que ter um porquê. Aproveitando então para falar agora com o secretário de Segurança, quero te perguntar como está a situação da segurança na nossa capital. Olha, Amanda, vamos dizer que a gente trouxe ali na Secretaria Municipal de Segurança a expertise daquilo que a gente exerceu durante 30 anos na Brigada Militar. Nós temos uma equipe onde o prefeito Sebastião Mello, ali em Porto Alegre, trouxe
de oficiais e praças da Brigada Militar, que a gente tem feito, tem trazido essa experiência lá da Brigada Militar. O que nós temos feito? Primeiramente, a primeira coisa, e aí vamos, desde que a gente chegou, a gente fala em integração entre os órgãos policiais. Sem isso, nós não somos nada. A Brigada Militar faz o trabalho preventivo ostensivo fardado, a Polícia Civil faz o trabalho de investigação, nós temos a Polícia Rodoviária Federal e Estadual que trabalham nas estradas, nós temos a Polícia Federal que trabalha em tudo isso e nós temos um grande número de estrangeiros também em Porto Alegre e a gente tem uma rede de apoio dos órgãos policiais que se, em caso de problema, em caso de ocorrências, elas se unem. E eu vou dar um exemplo das mortes que têm ocorrido em Porto Alegre. Me diga uma que não foi identificada. Uma somente que não seja, que não foi descoberto. Por quê? Porque o pessoal da Civil fica lá no Centro Integrado de Comando e Controle da Prefeitura Municipal, monitorando as câmeras, e por aí nós vamos, contanto que o último homicídio foi na Orla, e todo mundo sabe, e nós, através da inteligência, foi 2 dias e a Polícia Civil, a Brigada Militar, a nossa equipe da Secretaria de Segurança Pública Municipal estavam com os caras, já sabíamos quem era o cara que tinha matado ali na Orla. Major, uma questão. Eu vejo assim que até um tempo atrás, não sei se 10, 20 anos, segurança pública sempre se olhava muito para o Estado, né? E com o passar dos anos a gente começou policiamento a partir da segurança do município. Eu me lembro, em especial Porto Alegre, das grandes cidades, tem aumentado bastante. O que se deve a essa mudança, né? Essa protagonismo sim, que está tendo mais as forças de segurança municipais? A gente considera tudo acontece no município. Tudo acontece no município. E as guardas municipais, e a nossa é uma das mais velhas, se não a mais velha guarda municipal do país, tem 130 anos, ela vinha e ela era responsável pelo patrimônio das prefeituras municipais. Que era a questão das escolas, postos de saúde, né, museus. Nós saímos desta concepção e nós focamos, e eu acho que nós demos uma contribuição fenomenal para a segurança pública como um todo, para a Brigada Militar. Foi ontem mesmo, numa barreira, que foi pego o carro que estava furtado. Né? E aí nós vamos em operações dos ferros velhos, porque nós temos um grande mal no país inteiro, que é o furto de fios, cabos. Porto Alegre é a única capital que tem uma legislação escrita por nós, escrita em parceria com a Câmara de Vereadores, que tem, e aí é importantíssimo se dizer, que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre é parceira do Executivo Municipal e tem nos ajudado muito com emendas impositivas, onde nós compramos câmeras de monitoramento, com veículos, com postos. A Redenção, um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre, tem uma referência que foi inaugurada a semana passada, é um posto da Guarda, que é um container que a gente criou e que está lá para as pessoas se socorrerem de todos os problemas que é enfrentado ali na Redenção e adjacência. Maravilha. Muito obrigada, então, Major Gelson, novamente pela tua presença aqui conosco. Muito obrigado, Amanda, João. Então, também agradecemos o pessoal de casa por ter nos assistido, né? Lembrando que quem chegou agora pode assistir o programa também pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook. E quem quiser assistir o programa amanhã também, das 7h30 da manhã, temos a reprise. Então, voltamos amanhã às 20h30 com o Papo Tributário. O nosso apresentador, Evanir Aguiar, vai estar aqui falando sobre a nova reforma tributária. E você é o nosso convidado. Nos assista.